O objetivo desse vídeo é fazer um apanhado geral sobre as drogas psicoativas. Drogas psicoativas são substâncias que alteram o funcionamento do nosso cérebro. As drogas psicoativas dividem-se em três tipos básicos. As drogas estimulantes são aquelas que aceleram a atividade cerebral. As drogas sedativas ou tranquilizantes, estas diminuem a atividade cerebral. E as drogas alucinógenas, que são as que alteram as percepções visuais, espaciais, auditivas e do tempo. As drogas psicoativas interferem na atividade do cérebro, como veremos em mais detalhes logo adiante. Temos aqui o neurônio, que é a célula mais importante do sistema nervoso. No nosso cérebro existem bilhões de neurônios e eles se comunicam entre si. E a informação que vem de um neurônio chega a este aqui, transita por toda a extensão do neurônio e depois a informação é transmitida para o neurônio seguinte. As drogas psicoativas podem ser lícitas, isso quer dizer legais, ou ilícitas. E isso vai depender do país. Então vamos ver aqui algumas drogas consideradas lícitas no Brasil. O tabaco, apesar de ser extremamente danoso à saúde, é considerado uma droga lícita, mas ela é lícita desde que a pessoa que vai comprar tenha 18 anos ou mais. O tabaco pode estar presente no cigarro, na cigarrilha, no charuto ou no cachimbo. Outra droga lícita, que também interfere, todas elas aqui interferem na atividade do sistema nervoso, né? É a cafeína. A cafeína está presente no café, mas também em algumas bebidas, como refrigerantes de coca, guaraná, e também nas bebidas chamadas energizantes. As bebidas alcoólicas também são consideradas drogas lícitas vendidas no Brasil. E aqui nós temos as bebidas destiladas, como a cachaça, o uísque, o conhaque, e as fermentadas, como o vinho e a cerveja. Medicamentos que estimulam a atividade cerebral podem agir como anorexígenos. Anorexígenos são medicamentos que tiram a fome. E dentre eles estão as chamadas anfetaminas, como a sibutramina, o Dastem, o Moderine e o Hipofagin. Outra classe de medicamento que é legal, desde que tenha receita médica, são os antidepressivos, como o Prozac, os ansiolíticos, como o Valium, bromazepam e diazepam, os barbitúricos e os sedativos. Os analgésicos também são considerados drogas lícitas, desde que haja a indicação. No caso da aspirina e do ibuprofeno, pode-se ir na farmácia e comprar, que são de venda livre. Mas o fentanil e a morfina são analgésicos muito fortes, de uso médico hospitalar e, portanto, não tem a venda liberada. Anestésicos gerais, ou seja, aquele anestésico que põe a pessoa para dormir, como ketamina, o tiopental, também são drogas lícitas desde que usadas no ambiente hospitalar. E também tem aquelas de uso local, como a xilocaína, que é usada para fazer uma analgesia num ferimento que está em tratamento ou pelo dentista. E outra droga que, na ocasião em que esse slide foi feito, era ainda lícita, é o cigarro eletrônico. Mas agora ele passou a não mais estar sendo considerado lícito, desde que se descobriu que ele tem um potencial de causar doenças no pulmão muito grande. Então o cigarro eletrônico, no caso do Brasil, era lícito, agora é ilícito.
Vamos ver então quais são as drogas ilícitas ou drogas ilegais no Brasil. Anabolizantes, anfetaminas e tranquilizantes sem prescrição médica são ilegais. Só pode tomar esse tipo de substância quando existe prescrição médica. Cola de sapateiro pode ser usada pelo sapateiro, fora isso não pode. Solventes podem ser utilizados num ambiente de trabalho onde ele é usado profissionalmente, tudo bem. Fora isso, para fim recreativo, não pode. Lança-perfume no passado era permitido no Brasil, mas devido aos grandes danos e o risco de vida pelo consumo, hoje estão proibidos. Aliás, todas essas substâncias que estão aqui são substâncias inalantes. Então, qualquer uma dessas substâncias utilizada como inalante tem o uso proibido, é ilegal usar aqui no Brasil. Assim como também o controle de venda dessas substâncias é bastante rigoroso. Bebidas alcoólicas e cigarro, consumidos por menores de 18 anos, é consumo ilegal. Maconha, haxixe, skunk, LSD, êxtase, cogumelos alucinógenos e chá de lírio são drogas chamadas alucinógenas, todas elas. Todas elas têm o consumo proibido no Brasil. Opiáceos são drogas que derivam do ópio. Nós vamos ver adiante que o ópio provém de uma planta chamada papoula. O bulbo da papoula produz, então, o ópio. A partir do ópio, podemos purificar o ópio para conseguir a morfina, e da morfina podemos alterar a molécula para chegar na heroína. Então, ópio, morfina e heroína são chamados opiáceos, porque derivam da planta papoula, que nós já dissemos. Todos eles, então, a morfina e a heroína, são produzidos a partir do ópio. Cocaína e crack. Cocaína e crack vêm de uma planta chamada coca. Da folha de coca, podemos extrair a pasta básica e, a partir desta pasta básica, produzir a cocaína e o crack. Nós vamos ver mais detalhes adiante. Também, obviamente, ilegais, proibidos no Brasil. E também tem as drogas das baladas, como o êxtase, as chamadas club drugs, que são drogas sintéticas que são consumidas nas raves e outras festas com bastante frequência. Bem, nós temos aqui os anabolizantes, as anfetaminas e os tranquilizantes. Todos eles são medicamentos que, sob prescrição médica, podem ser utilizados. Prescrição e controle médico constante. Por quê? Porque de maneira inadequada, sem prescrição e sem controle médico, esses medicamentos podem trazer grandes prejuízos para a saúde. Então, primeiro vamos ver os anabolizantes. Anabolizantes são derivados da testosterona que servem para aumentar a massa muscular. Sob prescrição, como já disse, tudo bem. Mas acontece que algumas pessoas acabam usando isso para ganhar massa muscular mais rapidamente. São pessoas sadias que não precisariam tomar, mas estão fazendo academia, estão fazendo fisiculturismo, levantando peso, estão querendo um resultado rápido. E então acabam usando. Homens fazem isso e mulheres também, com consequências bem perigosas. Acontece que o indivíduo que passa a fazer uso de anabolizante sem prescrição médica vai ver resultados muito rápidos, tanto os homens quanto as mulheres também. Então vão ver que aquela forma física que queria ter, aquele aumento de massa muscular,
vai ocorrer muito mais rapidamente do que se dependesse do tempo normal através da atividade do exercício físico para conseguir aquele resultado. E a pessoa fica como que encantada com o resultado. E também ocorre o seguinte, se ela decide parar de usar o anabolizante, o corpo vai, vamos dizer assim, murchar, ela vai perder aquele excedente de massa muscular que foi causado pelo anabolizante. E ela não vai querer perder mais. Então, por vaidade, para manter aquele corpo, artificialmente, a pessoa continua usando o anabolizante. Bem, no caso dos homens, a consequência desse uso ilegal do anabolizante será, primeiro, um aumento da agressividade. Os indivíduos ficam realmente bastante agressivos e às vezes você ouve casos de indivíduos que eram normais, se comportavam bem e tal, fazer uma grande besteira movido pela agressividade que o anabolizante provocou nele. A outra questão é que vai ocorrer uma diminuição no tamanho e na função dos testículos desse indivíduo. E aí então, junto com isso, haverá perda do interesse pela atividade sexual. Nas mulheres, o uso de testosterona, que é um hormônio masculino, vai provocar o desenvolvimento de pelos no rosto e em outras regiões do corpo. Também vai ocorrer um engrossamento da voz. E se esse uso continuar por um tempo mais longo, essas mulheres poderão ter um desenvolvimento anormal do clitóris, que acaba ficando parecido com um pequeno pênis. Realmente cresce bastante. Além disso, tanto para homens quanto para mulheres, haverá um prejuízo hepático, um prejuízo do fígado. E esse prejuízo pode levar até ao desenvolvimento de câncer do fígado, que pode levar à morte. Além de problemas circulatórios para ambos também. Então, é absolutamente desaconselhável o uso de anabolizantes sem prescrição médica. Aqui nós temos as anfetaminas. As anfetaminas, já vimos, são estimulantes. Então, quando há uma prescrição médica para o uso de anfetamina, tudo bem. Mas, se for para emagrecer, não pode, não deve. Está proibida a venda de medicamentos do tipo Desobese, Femproporex, Dualide. Por quê? Esses medicamentos foram desenvolvidos para tirar a fome da pessoa que está usando, para que ela emagrecesse mais depressa. Só que como se trata de anfetaminas, existem efeitos colaterais. As anfetaminas são substâncias que agem no cérebro de maneira semelhante à cocaína. Ou seja, faz a pessoa se sentir muito disposta, com a mente muito aberta, assim, faz a pessoa se sentir muito disposta, com a mente rápida, cheia de entusiasmo para fazer atividades, fala mais, pensa mais rápido. Só que tudo isso é artificial. Então tem muita dona de casa que de repente levantava de madrugada para ir limpar, fazer faxina na casa, mudar os móveis de lugar. Ela estava muito ligadona. Ela não conseguia nem dormir direito mais, por conta das anfetaminas que ela estava tomando. Isso não é bom, porque anfetaminas, assim como a cocaína, levam à dependência. As pessoas ficam viciadas. E é muito difícil se livrar do vício depois. Assim sendo, anfetaminas também não podem ser usadas a não ser sob estrita prescrição médica. O mesmo podemos falar dos tranquilizantes. Medicamentos tranquilizantes usados sob prescrição médica, tudo bem. Fora isso, de jeito nenhum. E aqui nós temos a Ritalina, o Rivotril e o Gardnerol, que passam a ser utilizados sem que a pessoa
tem a necessidade de estar tomando. Só piora a coisa quando a pessoa mistura anfetaminas com bebida alcoólica ou tranquilizantes com bebida alcoólica. Então, nessa utilização, não ocorre uma somatória de efeitos, mas sim uma multiplicação de efeitos, que podem ser bastante lesivos para a pessoa. Assim como as anfetaminas, tranquilizantes também levam à dependência. E por isso não se pode utilizar, e por isso não se deve utilizar de forma alguma sem a prescrição e o acompanhamento médico. Bem, aqui nós estamos vendo os inalantes. Inalante é qualquer substância que se evapora com facilidade e inalada leva à alteração também da função cerebral. Dentre eles, a cola de sapateiro, infelizmente ainda é muito usada por crianças, meninos que vivem nas ruas. De alguma forma sempre tem um adulto que vai e consegue comprar, e pela dificuldade de vida que eles têm, pela dificuldade às vezes até de arrumar alimento, frio que passam, uma vida muito dura, eles acabam buscando refúgio de alguma satisfação cheirando cola de sapateiro. Outras pessoas podem utilizar solventes que também têm uso profissional, desde quando é usado adequadamente, né? E aqui, dentre os solventes, nós temos o éter etílico, o clorofórmio, por exemplo, que tem sua utilidade profissional, mas quando é usado de maneira recreativa, não é nada bom para a saúde. E aqui, a lança-perfume, já falamos dela, né? Que não é mais produzida no Brasil, mas acaba chegando ao Brasil, vindo de outros países, e são encontradas à venda no Carnaval. Qual o problema grande dessas substâncias? Primeiro, são substâncias tóxicas que provocam prejuízo em todo o aparelho respiratório. Usou uma vez é uma coisa, mas essas pessoas acabam usando com uma frequência grande e vão acabar tendo lesões no tecido respiratório. Além disso, e aí já não é mais uma coisa a longo prazo, é uma coisa que pode acontecer em curtíssimo prazo. Quando a substância inalante é usada, a pessoa pode ter uma alteração de consciência bastante severa, ouvindo sons, tendo alucinações e perde o controle da situação. E se ela continua cheirando, ela pode ter, nesse processo de amortização das funções cerebrais, de depressão da atividade cerebral, ela pode ter uma parada respiratória e mesmo uma parada cardíaca. Então, um evento de parada cardiorrespiratória acaba virando morte em qualquer idade e não importa quantas vezes a pessoa usou. Se ela abusar uma vez e continuar usando e perder o controle da situação, se ela, usando mesmo que seja uma vez, usar de maneira mais intensa, e não há como regular o quanto é intenso ou não, ela poderá ter uma parada cardiorrespiratória que vai levar à morte. Bem, vamos falar agora a respeito das bebidas alcoólicas. Já deixamos claro que menores de 18 anos não podem consumir, segundo a lei brasileira. Dentre as bebidas alcoólicas, nós podemos dividi-las em duas classes. As bebidas fermentadas, como o vinho, a cerveja e o chopp e o saquê, e as bebidas destiladas, como a cachaça, o rum, o gin, o uísque e a vodka. Muito bem. O que é que diferencia entre uma e outra? Podemos dizer que aqui, enquanto a cerveja tem um teor alcoólico por volta de 3 ou 4%,
Os vinhos têm um teor alcoólico por volta de 11 a 12, 13%. São bebidas fermentadas. Mas, quando uma bebida é destilada, quer dizer, ela passa pelo processo de destilação, e no destilador vai ocorrer mais evaporação da água contida no produto, torna-se então o produto com uma concentração de álcool bem maior. E aí nós falamos de bebidas com teor alcoólico entre 30% e 45%. São bem mais alcoólicas as bebidas destiladas, isso todo mundo sabe, né? Muito bem. No Brasil, como já dissemos, as bebidas alcoólicas têm a venda liberada para maiores de 18 anos, tanto para comprar quanto para consumir. O problema da bebida alcoólica é que tudo depende da quantidade ingerida. Existem pessoas que com um chopp já ficam uma alegrinha e não querem passar disso. E outras pessoas que tomam quantidades bem maiores. Quem toma vinho geralmente bebe de maneira moderada. Eu não conheço alguém que se embriague com vinho com frequência. Mas já o pessoal que gosta de bebida destilada tem que tomar mais cuidado. Por quê? Porque rapidamente a bebida destilada eleva o teor de álcool na corrente sanguínea. Bem, beber e dirigir, nem pensar. Todo mundo já sabe disso. As consequências são desastrosas. Agora, há também uma diferença entre a capacidade de metabolizar o álcool entre homens e mulheres. Então, mesmo considerando pessoas do mesmo peso, as mulheres são menos tolerantes ao álcool do que os homens, por uma questão metabólica. Por isso devem tomar mais cuidado. Existem situações em que... Não. Existe um fato que precisa ser considerado. As pessoas não reagem da mesma maneira ao consumo de bebidas alcoólicas. Existem pessoas que fazem uso da bebida alcoólica por toda a vida de maneira moderada, controlada. Mas 10% da população, se continuam ingerindo bebidas alcoólicas, perderão o controle e vão acabar se transformando em alcoólicos ou alcoólatras. Ou seja, o vício vai se instalar. E a partir daí, a pessoa vai querer consumir com muita frequência grandes quantidades de bebida diariamente. Ela acorda e já quer tomar um copo de aguardente. Ela passa o dia inteiro buscando a bebida. E isso é lógico, além de comprometer as suas atividades do dia a dia, seja atividades no lar, atividades escolares ou no trabalho, vai causar grandes prejuízos também sociais. Lógico, prejuízo no trabalho, o indivíduo acabará perdendo o emprego, ou porque não consegue chegar no emprego, ou porque faz besteira no ambiente de trabalho. Então, isso vai prejudicar a vida da pessoa de muitas maneiras, certo? O indivíduo que consome muito álcool, o indivíduo que já é considerado um alcoólico, ele também passa a ter uma série de alterações psicológicas, psiquiátricas, que às vezes tornam-se tão sérias que exigem internação. Então, moderação é o mínimo que se pode dizer para as pessoas que decidirem ingerir bebida alcoólica. Os médicos até chegam a dizer, olha, meia taça de vinho por dia faz até bem para a saúde. Para um adulto, para um adulto,
O vinho terá um efeito protetivo no coração. Tudo bem. Um chopp com os amigos, confraternização, numa festa, no aniversário, Natal, Ano Novo, um evento, tudo bem. O problema é o álcool tornar-se o objetivo principal da vida da pessoa. Ela passa a viver em função do álcool. Também aí, além das alterações psíquicas, a atividade sexual será severamente prejudicada. O indivíduo passa, então, a substituir o prazer físico sexual pelo prazer de beber. Essa troca acaba acontecendo de qualquer maneira nos indivíduos que consomem grandes quantidades, prejudicando relacionamentos e a sua vida em geral. Tabaco. Quanto ao tabaco, podemos dizer o quê? Qual é a quantidade segura de consumo de cigarro, cachimbo ou charuto? 0. Não existe dosagem segura para o consumo do tabaco. Porque além da nicotina, que provoca alteração na frequência cardíaca, vasoconstrição. E essa vasoconstrição faz a diminuição do calibre das artérias do coração, prejudicando a irrigação do coração, prejudicando a irrigação sanguínea do coração. Isso também, e além disso, no coração, a nicotina provoca taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca. A longo prazo, isso poderá trazer problemas cardíacos. Com a ingestão da fumaça, do cigarro, do cachimbo ou do charuto, a aspiração, não é ingestão, com a aspiração da fumaça de qualquer forma de tabaco, a fumaça chega ao pulmão e não é só nicotina que vai. Existe um monte de outras centenas de substâncias que vão lesar o tecido pulmonar, podendo causar enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto e derrame. Então, não se brinca com o tabaco. Sem contar que o tabaco também é indutor de câncer no pulmão. Então, volto à primeira pergunta. Qual é a dose segura de consumo de tabaco? 0. Mantenham-se afastados. Ah, eu ouvi dizer que agora tem esse cigarrinho eletrônico aqui, que é uma belezura, que é gostoso, tal, não sei o que, e não faz nenhum mal para a saúde. Quando eles chegaram no Brasil, foi assim que eles foram descritos. Você vai poder inalar. Ah, esse líquido que tem aqui não tem nada de tabaco, viu? Aí dentro só tem essências aromáticas. E você vai poder fumar à vontade, sem risco. Descobriu-se que isso é mentira. O cigarro eletrônico é altamente prejudicial aos pulmões, causando danos severos. Tanto assim é que eles eram liberados no Brasil, não tinha legislação, e agora que a medicina estudou adequadamente, viu o risco que ele representa, gravíssimo, e a venda está proibida, embora haja alguns pontos de venda ainda operando na cidade, né? Mas oficialmente está proibido, e se a fiscalização chega, leva todo o produto embora e mete uma tremenda multa, e o cara vai responder por crime, quem estiver vendendo. Então é também absolutamente desaconselhável o cigarro eletrônico. Agora vamos falar sobre os alucinógenos. Como o próprio nome diz, alucinógenos são drogas que causam alucinações. Dependendo da droga, a alucinação, o delírio pode ser maior ou menor, né? No caso da maconha, eu diria que as alucinações são menos intensas do que nas outras drogas aqui apresentadas.
Mas a maconha leva o indivíduo a ter uma grande dificuldade de percepção, primeiro, do tempo decorrido. Quanto tempo já estou aqui nesse lugar, nessa atividade. Também provoca uma séria alteração da distância. Ele olha e ele não consegue avaliar se aquele objeto está de fato próximo ou distante. Muitas vezes o camarada sai andando pela rua conversando e ele anda e fala um monte de besteira, né? Tá falando bobagem porque a consciência dele está rebaixada, e ele está lá com um amigo, o outro também finge que entende tudo, os dois dão muita risada, e ele anda, ele fala, nossa, eu já andei um monte. Quando ele olha para trás, ele andou alguns metros. Ele não tem essa noção. Imagina um indivíduo fumar maconha e sair dirigindo um automóvel sem noção de distância. Probabilidade de fazer uma besteira e provocar um acidente é, sem dúvida, enorme. E não raramente isso acontece. Muito bem. Como a polícia só faz exame para saber se ele está alcoolizado e não faz para drogas, provavelmente em todos os casos em que o indivíduo provocou um acidente porque havia consumido maconha, não vai ser detectado. Ele não vai ser punido por estar drogado. Muito bem. A maconha, ela tem vários efeitos sobre a vida do indivíduo, principalmente quando é usado durante a adolescência. Por quê? A maconha tem uma ação rebaixadora da atividade cerebral. O indivíduo fica assim, tipo meio tranquilão, fica meio lento, paz e amor, bicho, não sei o quê. Ele fica lento. Isso leva a prejuízo no aprendizado. Ele pode querer estudar, ler e não entende nada. Ou então, e também, não é ou, é e também na memória. Com o tempo, se o indivíduo consome com frequência, eu estou dizendo algumas vezes por semana, maconha, principalmente quando ele é jovem, a memória será muito prejudicada. Dali um tempo ele começa a ter grandes... Dali um tempo ele passa a ter grandes lapsos de memória. Óbvio que isso vai prejudicar a atividade escolar, vai prejudicar sua atividade laboral, se ele trabalhar, vai ter prejuízo no trabalho dele. E, além desse prejuízo de memória, interromperá, nossa senhora, e além desse prejuízo de memória, a maconha impede o desenvolvimento do córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Vamos dizer assim, é a parte do córtex cerebral na região da testa, na região anterior da cabeça. E qual é a importância do córtex pré-frontal? Desde que nascemos, o nosso sistema nervoso, nosso encéfalo, nosso cérebro, ele vai se desenvolvendo. Desde as partes mais simples, mais primitivas, e esse desenvolvimento vai, com o passar dos anos, atingindo áreas mais sofisticadas, vamos dizer assim, mais nobres do cérebro. E exatamente é o córtex pré-frontal a área mais importante. Então, se nós falarmos em que área do cérebro o indivíduo elabora cálculos matemáticos, córtex pré-frontal. Onde é que o indivíduo produz textos de filosofia, jogo de xadrez, tudo aquilo que exige muita atividade cerebral é executado pelo córtex pré-frontal. E também, prestem atenção, é a última parte a amadurecer, e só depois que essa parte estiver amadurecida adequadamente é que dizemos que agora o indivíduo é um adulto. Porque a gente sabe que adolescente, volta e meia, está fazendo alguma coisa errada. Essa coisa errada pode ser brigar com a mãe a troco de nada, pode ser
ter crises emocionais que aparentemente não têm razão de ser. Enfim, adolescentes têm um comportamento às vezes um bocado errático. Faz coisa que não devia, mesmo sabendo que não devia fazer, mas vai e faz. Ou então, de repente, tem aqueles rompantes de querer confrontar pai e mãe. O que está acontecendo com esse adolescente? Ele está aprendendo a virar gente grande. Então, o seu comportamento ainda é bastante instável. E veja, a palavra adolescência tem a ver com adolescer, algo como adoecer. Ou seja, é uma fase custosa da vida. O amadurecimento produz um certo sofrimento. Mas vai ser através desse sofrimento, vamos chamar assim, que o indivíduo cresce e vai então tornar-se uma pessoa adulta. E qual a vantagem disso? Quando ela chegar lá pelos 22, 23 anos mais ou menos, e ela já tiver com o córtex pré-frontal bem formado, ela passa a agir como um adulto. Ótimo. Mas e se a pessoa usa maconha durante a adolescência? A maconha vai impedir, ou melhor, o delta 9 THC, o princípio ativo da maconha, vai impedir o amadurecimento do córtex pré-frontal. Haverá um retardo no amadurecimento desse indivíduo. E quando ele chegar na idade adulta, ele ainda vai estar pensando como adolescente. Para piorar, a partir dessa idade, não há mais chance do córtex pré-frontal continuar se desenvolvendo. Então nós vamos ter agora o indivíduo que é adulto com 25, com 30, 35, 40 anos, que continua se comportando como se fosse um adolescente. E ele acha que está tudo normal. Só que quem está perto percebe que aquele comportamento não é um comportamento de adulto. Então, indivíduos que, depois de adulto, insistem em se continuar se comportando como se fosse um adolescente, é porque ele mentalmente é um adolescente. Ele parou nos 15, 16, 17 anos e não saiu mais de lá. E ele vai ser assim o resto da vida. Depois de acontecido o estrago que a maconha fez, não tem mais conserto. É assim que ele vai ser. Muito bem. Este é um processo que é muito complicado. Outra coisa que vai acontecer. Como ele vai ter prejuízo de memória, não precisa nem dizer o que vai acontecer com a vida escolar dele. Ele vai ser um mau aluno no ensino médio, ele vai ser se entrar numa faculdade, vai ter muita dificuldade para conseguir acompanhar o curso, porque esses danos eles ficam. Além disso, indivíduos que usam drogas, e aí nós vamos falar de todas as que nós falamos anteriormente, e também da maconha, perde o interesse pela vida sexual. Então ele substitui o prazer sexual pelo prazer que a droga dá. Essa substituição ocorre com bastante frequência. E assim, então, o indivíduo terá baixa na sua libido, na sua capacidade, no seu desejo. Muito bem. E o que é o haxixe? O haxixe é uma maconha mais intensa, com maior concentração do princípio ativo da maconha, que eu já falei há pouco, é o delta 9 THC. E o skunk, mais concentrado ainda. A concentração de maconha, ou melhor, desculpe, a concentração de delta 9 THC naquela maconha original do século passado já não se encontra mais. Foram selecionando variedades com concentrações cada vez maior e hoje a maconha comum já tem muito mais princípio ativo do que aquela do passado. O mesmo aconteceu com o haxixe e com o skunk. Portanto, um potencial maior de danos para o consumidor. Muito bem.
Alucinógenos. Aqui nós temos o LSD, ácido lisérgico. Esse produto, ácido lisérgico, ele foi desenvolvido em laboratório, é uma molécula sintética. E é um poderosíssimo alucinógeno. Geralmente é vendido como se fosse um selinho de papel, e aqui tem microgramas do LSD. Só que esse micrograma não é preciso, porque quem faz isso daqui não é um laboratório conceituado, é um laboratório improvisado. Não há controle técnico sobre quantos microgramas tem de LSD num selinho. Então ele pode estar fraquinho, mas ele pode estar com uma concentração muito alta. E isso é um perigo muito grande. Quem usa LSD vai experimentar alucinações fortíssimas, de ver bicho na parede, de achar que é o super-homem e que se for para a janela ele vai conseguir sair voando, porque agora ele tem o poder de voar. Ou então, se ele estiver na rua, ele vê um caminhão vindo e fala: eu tenho uma força, vai lá e se põe na frente, eu vou segurar o caminhão. Vai morrer. Se ele pular da janela, a gravidade fará o seu serviço. Ele não vai voar. Portanto, quem usa esse tipo de droga deve estar sob assistência de pessoas que não usaram, para que possa, se preciso, controlar a pessoa. Bom, nem sempre isso acontece e as consequências podem ser bem ruins. Tem uma outra consequência do uso do LSD. Indivíduos que estão com uma vida mental sadia, mas têm propensão para doença mental, pode, por exemplo, desenvolver uma esquizofrenia que estava latente. Vai lá, usa a droga, e a droga é o disparador para uma doença mental. Isso também pode acontecer com outras drogas, tá? Como a cocaína, como a anfetamina, tá? E aqui com uma intensidade maior. Outra coisa que pode acontecer com o LSD. A pessoa usou no sábado, ela usou LSD. Aí depois de algumas horas ela volta para o normal, meio assustada com a experiência, se for a primeira vez, ou não tão, porque ela já sabia o que ia acontecer. As alucinações passam e ela então volta para a vida normal. Em algumas pessoas pode acontecer que, como diz a moçada hoje em dia, do nada, ou de repente, quarta, quinta-feira, sem usar a droga de novo, ela entra no mesmo estado mental. Só que agora numa situação completamente fora de controle. Está dirigindo, está no meio de uma aula na escola, na faculdade, está trabalhando, está no seu ambiente de repente, põe, e ela entra de novo naquele estado. É um risco a correr. Acontece sempre? Não. Pode acontecer? Pode. Existem também os cogumelos alucinógenos. São vários, tá? O mais conhecido aqui no Brasil é o Psilocybes cubensis. Esse tipo de cogumelo é utilizado para ingestão, fazendo um chá com ele, e ele também tem um grande poder alucinógeno. Assim como outras drogas naturais, como ele, né, da natureza, utilizado há muito tempo em rituais xamânicos, no xamanismo, em religiões primitivas, né, para que o indivíduo, sob o estado da droga, do chá, do cogumelo, passe a ter visões, e que os participantes desse tipo de rito consideram que são visões transcendentais, de abertura espiritual. Muito bem, mas também tem seu risco, também exige a necessidade de acompanhamento. Chá de lírio.
Algumas pessoas utilizam o chá de lírio sabendo o que vão enfrentar. Já usaram algumas vezes e insistem em usar. Outros, depois que experimentam uma vez, nunca mais quer chegar perto. Existe também aquelas pessoas que consomem o chá de lírio acidentalmente. Porque é comum no interior, a pessoa tem uma planta em casa, faz um chá. E ela vai experimentando chá disso, chá daquilo, não sei o que lá, de folha disso, flor daquele outro. E existem relatos de pessoas que em casa, a dona de casa pega e faz um chá com o lírio, com a flor de lírio, também conhecida como trombeta. O que acontece? Há relatos sim que a família inteira tomou. A família inteira foi tomada por um estado de alucinação, de excitação física, de medo, de pavor enorme. E as pessoas chegam a arrancar a roupa porque tem bicho pelo corpo, se jogam contra a parede, gritam desesperadas, elas passam um longo período desse jeito. A ponto de, tem casos relatados, e não um só, de que quando acontece isso, essas pessoas, para levar para o tratamento médico, precisam ser amarradas com cordas, às vezes jogadas na caçamba de um caminhão, de uma caminhonete, para levar para um hospital, para que lá então se dê a medicação para tirar a pessoa daquele estado. Tá? É uma experiência realmente bastante desagradável. Não aconselhável para ninguém. Aliás, nenhuma droga é aconselhável. Mas aqui estou falando da possibilidade de um acidente e não de um uso recreativo querendo curtir um barato. A pessoa achava que era uma coisa e acaba... Sim, a pessoa achava que estava tomando um chá e de repente estava se metendo numa situação bastante complicada. Certo? Muito bem. Continuemos. O ópio é obtido através do bulbo da flor de papoula. Então, o bulbo é essa parte verde que nós vemos aqui. O coletor da resina faz cortes na superfície do bulbo e dali sai então um látex, uma substância, uma resina esbranquiçada, que depois acaba ficando oxidada, amarronzada, como se vê aqui, e ele vai raspando esta resina. Então, aqui o que nós temos é já o ópio, tá? E a partir do ópio é possível se isolar a morfina. E a partir da morfina, uma alteração que pode ser feita em laboratório, e quem fez pela primeira vez essa alteração foi o laboratório Merck, que transformou a morfina em heroína. Qual a diferença entre essas três apresentações? A potência. Primeiro, o ópio é uma substância que tem um poder analgésico bastante importante. A morfina é utilizada em uso hospitalar como um dos mais poderosos analgésicos. É utilizado, por exemplo, para quem tem dores intensas decorrentes de câncer. Mas esse uso é estritamente controlado. E a heroína, ela teve um período em que era utilizada como analgésico, mas devido ao seu dano enorme que provoca na pessoa, deixou de ter essa utilização terapêutica. Não é mais usado pela medicina. Bem, então, o ópio ele pode ser consumido fumado, né? E em alguns países existem casas de ópio, lugar onde a pessoa vai e ela vai para uma sala, se deita e passa a fumar ópio. E qual é o efeito dessa substância? Causa uma profunda sedação, uma profunda sensação de leveza, de bem-estar,
e a pessoa passa a ter uma experiência que é relatada como sonhar acordado. Quer dizer, ela entra no estado mental em que, sem dormir, ela sonha. Então ela tem vivências como se ela estivesse sonhando, mas só que ela está sonhando, na verdade está sonhando, mas ela não está dormindo, né? Acontece que é uma substância que leva à dependência de maneira rápida. E as pessoas que acabam utilizando ópio deixam de fazer tudo na vida só para ficar lá fumando ópio. Muito bem. Só que depois se desenvolveu, se purificou o ópio para se conseguir a morfina. O que tem na morfina é uma concentração muito maior do princípio ativo do que no ópio, né? Então, além de ser utilizada como analgésico muito poderoso, lógico que com o tempo o pessoal começou a fazer dela uma droga de uso recreativo que leva à dependência de maneira muito mais rápida do que o ópio e é muito mais difícil se livrar dessa dependência. Muito bem. A Merck, como eu disse antes, havia desenvolvido a heroína com um poder analgésico muito maior, só que levava a uma dependência tal que para muitas pessoas era quase impossível se livrar do vício, com uma grande degradação física e mental. Então, pararam de fazer o uso medicamentoso, o uso medicinal da heroína. Só que, lá no Afeganistão, esse país onde o Talibã acabou de assumir o poder e tal, existem as maiores plantações de papoula para a produção de ópio do mundo. Eles dominam o mercado. Mas, como era muito lucrativo, os cartéis do México levaram papoula para o México e também o México hoje passou a ser um produtor de morfina e heroína que é vendida no mercado norte-americano. Aqui no Brasil não tem, para nossa sorte. Por que não tem? Porque é uma droga muito cara. Não há mercado brasileiro que justifique o risco de trazer a droga para cá, muito menos de plantar aqui, porque não tem consumidor que tem poder aquisitivo. Quer dizer, é muito pequeno o número de pessoas viciadas ou que querem usar esse tipo de droga que tem o poder aquisitivo para comprar. O tratamento para fazer a pessoa se livrar da heroína é muito complicado. O uso por, digamos, uma semana de heroína torna a pessoa completamente dependente. A partir daí, se tirar a heroína dela, a pessoa vai ter crise de abstinência violenta, com vômito, diarreia, convulsões, que podem levar à morte. E para ter uma nova dose, para sair dessa situação crítica, desesperadora, a pessoa faz qualquer coisa, literalmente. Então, se for um homem, ele poderá ser convencido a, por troca de heroína, a cometer crime, assalto, se quiser. Vai lá, faz, ele vai e faz. Ele precisa da heroína e não vive sem ela. Se for mulher, e é muito usado com essa finalidade, uma moça é levada por traficantes de mulheres e por indivíduos que exploram sexualmente as mulheres para um local onde ela fica lá esse período. Uma semana, 10 dias, 15 dias, até ela estar totalmente viciada. Daí para diante, ela vai se prostituir sem pensar, sem questionar, para poder continuar tendo heroína. Então ela está completamente dominada pelo vício, né? Vamos falar agora sobre cocaína e crack.
e oxi também. Bem, a cocaína é obtida a partir da planta de coca. Essa planta é muito comum nas altitudes andinas, e esses povos andinos, culturalmente, povos assim ancestrais que estão lá, indígenas, sempre consumiram a folha de coca. E por que eles consomem a folha de coca? Porque, consumida na forma de folha, a coca permite que eles tenham mais resistência ao frio e mais energia para subir e descer montanha, que faz parte da vida deles, né? Além do que, em situações de pouca alimentação, a mastigar folha de coca tira a fome. Essa atividade não tem nada a ver com viciar a pessoa. Ninguém fica viciado mastigando folha de coca. É algo parecido como aqui no Brasil, tomar um cafezinho. Os efeitos também são bastante suaves, não são intensos. Muito bem. Acontece que os povos europeus chegaram, conheceram a planta de coca e suas qualidades e acabaram refinando a matéria-prima que está presente na folha de coca. E assim obtiveram então um pó branco que deram o nome de cocaína. Bem, a cocaína multiplica muito o poder da resina que está lá na folha de coca. E numa pequena inspiração, ela é inspirada pelo nariz normalmente, né? Mas ela pode ser bebida misturada com uma outra bebida qualquer, assim, uma bebida qualquer, como ela pode ser aspirada. A cocaína tem alta concentração do princípio ativo e pode ser aspirada pelo nariz, pode ser ingerida oralmente, misturada a uma bebida, ou ainda injetada na veia, diluída em água. Muito bem. Qualquer que seja o processo de uso, a cocaína chega rapidamente à corrente sanguínea e ao cérebro, provocando uma intensa sensação de poder, de alegria, de prazer. Um prazer que o ser humano não experimenta em nenhuma outra atividade física. A sensação física de prazer natural maior que um ser humano pode experimentar é o orgasmo. Só que cocaína significa orgasmo multiplicado por 10. Então, é uma situação de êxtase. A pessoa se sente muito bem, muito feliz, muito alegre, muito poderosa. E a mente fica muito rápida. Ela passa a falar mais depressa, a pensar mais depressa. Por isso, alguns empresários utilizam-se de cocaína nas suas atividades de trabalho, para que ele tenha mais fluidez na fala, dando uma reunião, para que ele esteja com o cérebro mais desperto, para tomar decisões rápidas durante o seu trabalho. Isso vai levar, é lógico, ao vício, né? E outras pessoas utilizam a cocaína apenas como diversão, apenas para sua satisfação pessoal, não ligado a nenhum motivo, vamos dizer assim. Acontece que a cocaína causa dependência bem rapidamente. E, dizendo claramente, existem pessoas que têm vamos dizer, uma proteção mental que lhe permite usar cocaína ocasionalmente ao longo de anos sem se tornar um viciado. Esse número não é grande, não. A maioria das pessoas que usam com frequência acabam desenvolvendo dependência. E essa dependência
ela tem um processo que faz com que a pessoa precise de doses cada vez maiores de cocaína para que ela mantenha esse estado de bem-estar ao ingerir a droga, né? Nós falamos então de tolerância. Assim como aqueles medicamentos já citados anteriormente, e a cocaína, a morfina também, e a heroína também levam à tolerância, a cocaína leva à tolerância. Isso faz com que a pessoa passe a utilizar volumes ou quantidades cada vez maiores da droga. Isso pode levar, assim como pode acontecer no caso dos opiáceos, pode levar a uma overdose, que pode ser fatal. Muito bem. O que acontece com o usuário de cocaína? Desde que, ao usar, ele se sente muito bem, e ele usa geralmente numa festa, quando ele vai para uma outra festa sem usar, ele vai ficar se sentindo meio deslocado e já vai procurar um amigo que tem, me dá mais um aí para eu ficar animadão. E ele então passa a só conseguir se divertir em festa se ele tiver sob efeito da droga. Porque ele de cara limpa é uma pessoa normal. E normal ele acha que ele não está legal. Que ele precisa estar para poder aproveitar a festa, ter mais energia, ficar acordadaço a noite inteira, a madrugada inteira, até de manhã. Ele precisa usar cocaína, porque cocaína tira o sono, dá energia, mente rápido, o cara fica a milhão. E ele passa a se sentir meio que um super-homem. Ele fala, não, assim que é bom, assim que eu quero me sentir. Mulheres, idem. Mulheres usuárias também se rendem rapidão e vão precisar de cada vez mais. Caso contrário, entram em depressão, tanto eles quanto elas. A pessoa passa como quase tendo assim uma dupla personalidade. Eu, caretão, quer dizer, eu normal, me sinto um caretão. Eu sou um cara sem graça. A vida não é legal. E eu, super. Aí sim, eu tô ligadaço, tô bem. É o indivíduo sob efeito da droga. Não por menos acaba levando também rapidamente à dependência. Muito bem. Acontece que a cocaína tem um certo nível que se atinge de prazer, de excitação, que perdura por alguns minutos e depois vai lentamente voltando ao normal. E o que é esse tal de crack que está aqui? Quem é o crack? O crack é o seguinte, a pessoa pega a cocaína, submete a uma mistura de água com bicarbonato e aí o que era pó vira essas pedrinhas que estão aqui. Estas são as pedrinhas de crack. E qual é a diferença entre um e outro? Bom, o crack é fumado. Então essa pedrinha ela é quebrada, colocada num cachimbinho, aí a pessoa liga lá o isqueirinho para fazer virar fumaça, e aí então a pessoa aspira essa fumaça. Ao aspirar a fumaça, no intervalo de tempo muito curto, o crack chega ao cérebro, provocando uma sensação muito mais intensa do que o da cocaína. Muito mais. Então, quem já tinha usado cocaína, se experimentar o crack, fala, não, meu, agora sim, nossa, isso aqui é bom demais. É muito melhor do que cocaína. E ele vai querer o quê? Vai querer usar de novo. Lógico. Mas tem mais um complicante. Enquanto eu disse, né, o efeito da cocaína pode demorar minutos, um tempo mais longo, o crack tem um efeito muito rápido. Assim como ele sobe muito, rapidamente ele desce muito. Quando desce tanto a cocaína quanto o crack, a pessoa vai num estado de bem-estar abaixo do normal, ou seja, ela fica deprimida, no caso da cocaína. No caso do crack,
ela não fica deprimida. Assim como ela fica muito mais entusiasmada, ela vai para uma depressão muito maior. Ela se sente muito deprimida. Bom, lá na cocaína já acontecia. A hora que passa o efeito, o que o cara faz? Cheira mais. Uai, dá aquele tom de novo, ele vai lá e fica mais um tempão na festa. E toma bebida alcoólica junto. E toma energético junto. Tudo potencializando. Agora no crack, o que acontece? Acabou, ele faz tom, rapidão. Depois de ter aquela explosão, ele precisa do quê? De mais pedra. Por quê? Porque ele está numa profunda depressão. Só mais uma fumada de crack para sair daquela situação. Assim, o usuário de crack passa o dia inteiro atrás de pedra de crack, atrás de fumar. É o motivo da vida dele. Ele não tem tempo para mais nada. Primeiro, muitos deles acabaram saindo de casa, ou abandonaram a casa, ou se desentenderam com a família e foram morar na tal da Cracolândia. E onde é que ele vai arrumar dinheiro agora? Alguma coisa ele precisa comer, alguma coisa ele precisa algum dinheiro ele precisa para comprar o crack. O que ele vai fazer? Se for mulher, vai se prostituir. Homens geralmente, e algumas mulheres também, vão partir para o furto, quer dizer, roubar alguma coisa sem ameaçar ninguém, por exemplo, fiação elétrica de semáforo da iluminação pública ou de outro sistema elétrico qualquer. Vai roubar baterias dos sistemas que tem bateria para ele funcionar na rua. Vai roubar a tampa de bueiro. O que tiver que possa ser transformado em dinheiro, ele vai roubar. Quando não, entra numa loja, numa mercearia e pega alguma coisa lá e rouba e sai correndo. Nós estamos vendo algumas lojas no centro de São Paulo que são, tem uma grade na frente. O cara atende através de uma grade. Porque tem muito indivíduo usuário de crack na região que invade a loja dele, pega um troço e sai correndo. Né? Outras ruas, como a Santa Efigênia, tem uma quantidade enorme de seguranças pelas ruas que os comerciantes pagam para evitar que eles invadam as lojas. Enfim, o camarada que usa crack, ele não tem como se livrar do crack. Não, quer dizer... Não. A recuperação do usuário de cocaína é difícil. Ao de usuário de crack é mais difícil ainda. Ambos podem ser recuperados. Só que o tempo necessário de tratamento, internação, no caso do crack, acabará sendo bem maior, certo? Por isso acaba virando um grave problema de saúde pública. E você vê as pessoas por ali e fica pensando que é apenas um bando de maloqueiros, de gente perdida na vida. Não! Ali no meio tem comerciantes que um dia foram comerciantes, tem engenheiro, tem dentista, tem ex-gerente de banco, tem um monte de gente, tem professores, tem gente de tudo quanto é profissão, que um dia caíram na besteira de experimentar o crack. E hoje estão vivendo uma situação muitíssimo ruim, muitíssimo perigosa. Além do que, dão mais importância para a droga do que para a alimentação. Dão mais importância para a droga do que para a higiene pessoal. Dão mais importância para a droga do que com os riscos de pegar infecções sexualmente transmissíveis. Então toda a vida da pessoa fica completamente degradada, certo? Eu havia falado antes que além do crack tinha o oxi. Então vamos comparar os dois para ver qual é a diferença entre um e outro. Eles são bem semelhantes, tá? Como é que o crack é conseguido mesmo? O crack é conseguido utilizando-se água com bicarbonato de sódio para fazer a pedra de crack. Muito bem. E o oxi?
Em vez de misturar a pasta base de coca ou a cocaína refinada com água, mistura com gasolina ou querosene e cal virgem, tornando então aqui uma mistura bem mais lesiva para o organismo, por causa da presença de resíduos de gasolina ou querosene e do cal. Muito bem. Mas qual é a diferença entre uma e outra? Enquanto na pedra de crack a concentração de cocaína é de 40%, na pedra de oxi é de 80%, é o dobro. O crack tem uma coloração branco-amarelada. E o oxi ele pode ter uma coloração branca, porque quando ele tem mais cal virgem, pode ter uma cor mais amarela, quando tem mais gasolina, e aí o indivíduo que usa vai ter vômito e diarreia, e pode ter uma coloração roxa, quando tem uma proporção igual entre gasolina e cal virgem. Bom, efeito no organismo. As duas drogas causam uma euforia muito maior na hora que consome. E entre os efeitos colaterais, aumento da pressão arterial, risco de infarto, acidente vascular cerebral também pode ocorrer. A longo prazo, o cérebro é afetado, ocorrendo perda de memória, diminuição da capacidade de concentração e de raciocínio. Além do que, toda a vida emocional da pessoa é completamente alterada, né? Porque ela perde vínculos familiares, vínculos afetivos, vínculos de amizade, não consegue trabalhar, ela não tem mais uma vida, ela vive em função da droga. E a diferença entre o crack e o oxi? Bem, o efeito da droga, do oxi, passa mais rapidamente, ainda mais rápido do que do crack. E isso causa mais dependência, porque mais rapidamente ele vai precisar de mais droga, né? E se ele estiver fumando oxi, ele vai levar querosene, cal, gasolina para dentro do pulmão. E essas substâncias são todas muito tóxicas. Pode provocar queimaduras dentro do pulmão e levar o pulmão à falência, que vai levar à morte. Bem, essas são visões, são fotos da Cracolândia de São Paulo. Hoje as Cracolândias já se disseminaram, se espalharam por todo o Brasil. Toda cidade grande, capitais, cidades maiores, já tem as suas Cracolândias também, né? Sem dúvida, a de São Paulo é a maior. Essas imagens dão uma boa noção de como vivem essas pessoas, amontoadas, sem a mínima condição de higiene. Essas coberturas aqui existem para impedir que de cima possa se ver que tem gente consumindo droga aqui dentro, certo? Também aqui estão os pontos de venda, como esse aqui nesse canto, olha lá a mesinha, e o pessoal vai lá para se abastecer, às vezes trocando o crack pelo produto roubado. Negocia-se celular, negocia-se qualquer objeto que possa ser roubado, que possa ser transformado em dinheiro. Existe aqui dentro indivíduos, eu falei de celular, porque tem indivíduos aqui que são especialistas em comprar celular. Eles são os receptadores especificamente de celular. Já os outros que roubam outro tipo de material, vai ter que vender fora daqui, para fazer dinheiro mesmo, seja lá quanto for, para poder comprar o crack. É muito triste ver, por exemplo, aqui nós temos uma menina, uma adolescente, grávida, ela já está com o cachimbinho na mão, isqueiro na mão, está indo para algum cantinho para fumar crack. O que acontece é que o mesmo crack que vai para o cérebro dessa adolescente também vai para o feto em desenvolvimento. E essas crianças nascem com peso muito abaixo do normal, com danos cerebrais
e ela nasce viciada. É um bebê viciado em crack, que precisa entrar imediatamente em tratamento, porque ele começa a vida sofrendo de abstinência, porque sua mãe consumiu crack durante a gravidez. Que nós temos o que aparentemente é uma senhora, mãe da menina, talvez desse menino também, e eles não são os únicos aqui, tá? Existem cenas que mostram, assim, numa foto, 8, 10 crianças. Parece que eles se juntam em algum lugar e tal, para brincar, sei lá, mostrando que tem muita mãe que é viciada e ela não tem o que fazer, não larga os filhos, mas traz os filhos para morar junto com ela no meio dessa degradação toda. É mais um problema social, como eu disse antes, do que um problema de polícia. Isso não é coisa que resolve com polícia militar. Tem que ter políticas de saúde pública para resgatar essas pessoas, homens e mulheres gravemente doentes, vivendo nessa condição de absurda pobreza, penúria e desespero na Cracolândia. Bem, estas são as drogas preferenciais da balada, né? Obviamente, outras drogas podem estar sendo usadas também na balada. Alguma das que a gente já viu, como maconha, por exemplo, ou como cocaína. Mas essas aqui são as preferenciais das baladas porque permite que o indivíduo fique num estado alterado de consciência. Algumas dessas, como êxtase e ketamina, LSD, têm ação alucinógena e levam o indivíduo para um estado alterado de consciência que naquele ambiente, com as luzes, o som que toca, faz o indivíduo entrar numa vibe bem apropriada, vamos dizer assim, para aquele tipo de evento, né? Quero chamar a atenção para todos os efeitos. Todas essas aqui têm um risco enorme de levar a pessoa a um estado crítico de saúde, com parada cardíaca, com alteração da temperatura corpórea para níveis muito elevados, enfim, condições físicas de alto risco. Piora quando essas drogas são consumidas junto com os tais dos energéticos e também com bebidas alcoólicas. Os riscos vão se somando e a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. Além disso, quero chamar a atenção principalmente das moças para. Ela pode dizer, não, eu vou na balada, mas eu não vou fazer nada disso, eu não vou usar nada disso, eu vou ficar só no refri. Tudo bem. Não largue do seu copo. Não deixe ninguém tomar do seu copo. Não passe o seu copo para a mão de ninguém. Por quê? Bobeou, alguém pode jogar comprimidos dentro da sua bebida, ou já dissolvido na forma de pó no refrigerante que você está tomando. E aí você, depois que você já saiu fora do teu estado normal, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Sem contar aquele tipo de droga que é chamado de Boa Noite Cinderela, que a pessoa só vai saber o que aconteceu com ela no outro dia. Eu tenho relato de moças que me procuraram muito preocupadas porque foram para uma festa. Ela tem uma vaga ideia de que havia sido abusada sexualmente por vários caras. Foi levada da festa, colocaram no carro, levaram para um apartamento e vários caras abusaram dela, depois deixaram ela num lugar, não esperaram ela voltar e ela foi deixada na rua. Alguém foi lá, viu e deu socorro a ela, levou para o hospital e elas queriam saber porque a preocupação era com relação à gravidez, a doenças sexualmente, ou melhor, infecções sexualmente transmissíveis, o que ela devia fazer para se proteger.
morrendo de medo que pai e mãe soubessem o que tinha acontecido com ela. E apavorada por não saber quem tinha participado daquela situação, quem sabia o que aconteceu. Uma coisa dramática mesmo, horrorosa. É uma experiência muito ruim. E não chegou a mim um caso só desse, não. Como eu sempre tive um contato muito bom com meus alunos e as minhas alunas, eu era pessoa de, eu era pessoa de confiança, com que elas podiam se abrir para contar essas coisas que exigiam uma atitude mais séria como essa. Muito bem, então todos devem tomar cuidado. Rapazes também devem tomar cuidado. Porque de repente você está entrando numa fria sem querer entrar, sem se saber o que pode acontecer. Às vezes, na saída de uma balada, entra todo mundo junto, um monte de jovens num carro, a milhão, e esse carro entra num poste ou numa árvore. E nós vemos isso acontecer com jovens morrendo todo fim de semana por causa disso. Carro lotado de jovem, bebida dentro do carro, carro enfiado no poste ou na árvore e vários mortos. Então, não pense isso nunca vai acontecer comigo. Pense, isso pode acontecer. E o único jeito de não acontecer é eu estar esperto, é eu estar esperta, para que jamais eu entre numa fria dessa. E como é que um jovem entra em contato com as drogas? Bem, eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já entraram em contato com pessoas que usam drogas. Talvez até alguns já tenham experimentado. E talvez alguns de vocês, certamente, nunca ouviram falar. Mas acredite, os usuários de droga estão sempre muito mais próximos de você do que você possa imaginar. O acesso às drogas pode se dar de várias maneiras. Uma possibilidade é o usuário traficante. Quem é o usuário traficante? É uma pessoa do seu relacionamento, um colega de escola, um vizinho, um amigo, que começa a usar droga. No começo ele banca, mas depois de um tempo pode faltar dinheiro para ele poder continuar comprando. Mas depois de um tempo pode faltar dinheiro para ele poder continuar comprando. E assim ele se torna um vendedor. Ele pega a droga do traficante e repassa para pessoas que possam comprar. E quem são as pessoas? Pessoas do seu relacionamento. Então, geralmente no começo, ele oferece a droga gratuitamente. Experimenta, você vai gostar, é legal, é um barato, bababi, bababá. A pessoa experimenta 1, 2, 3 e ele vai dando de graça. Até que no momento ele fala, bom, daqui para diante, olha, eu não tenho dinheiro para ficar bancando a sua vontade. Se você quiser mais, eu posso conseguir para você, mas custa tanto. Pronto. Aí então, aquele amigo que era um usuário passa a funcionar como o traficante de drogas da pessoa que está querendo agora comprar para continuar consumindo. Bem, repetindo mais ou menos aqui, esta pessoa pode ser colegas da escola, amigos da turma, pessoas do seu relacionamento. Não raramente também é um namorado que convence a namorada ou a namorada que convence o namorado a experimentar, começar a usar. Tem também uma situação que eu chamo de uma coisa leva a outra. Álcool. Em alguma situação, a pessoa ingere bebida alcoólica, passa do limite e aí pode querer experimentar maconha. Depois que ela já está experimentando álcool e maconha, que tal um êxtase? Depois que ela já experimentou álcool, maconha, um êxtase, será que cocaína é bom? Será que crack é melhor? Ouvi dizer que é. Uma coisa leva a outra.
E esse é um caminho bastante perigoso. A ocasião. Existem situações, existem ocasiões que facilitam o contato com as drogas e com as pessoas que possam fornecer. Ir numa balada, uma bebedeira com amigos, ou por desafio. Eu duvido que você, pronto. O cara entrou nessa, eu duvido, ninguém duvida de mim, eu vou entrar, pronto. É um jeito de chacoalhar o camarada e fazer com que ele, se sentindo desafiado, participe do consumo de droga. E depois, num certo momento, não precisa mais nada disso, né? O indivíduo já conhece os traficantes, já conhece os pontos de venda e vai lá se abastecer. Ou, durante a pandemia se desenvolveu uma nova modalidade que já existia, mas ela aumentou bastante no uso, que é o entregador, o delivery. O cara vai de moto, vai de carro até o cliente. O pedido é feito pelo telefone, pelo WhatsApp e pronto. O indivíduo recebe em casa ou onde ele quiser o produto que ele resolveu comprar, né? Então, é possível viver afastado de tudo isso? Eu sei que às vezes é meio difícil, porque essas situações rodeiam a pessoa. E dependendo do bairro, dependendo da escola que a pessoa frequenta, haverá um maior ou menor número de pessoas usando e querendo vender drogas perto. E lembre-se, atrás desse amigo que está dando uma de legal, te oferecendo droga, existe um traficante. E atrás desse traficante, que também é um intermediário apenas, existe uma organização criminosa. E sem saber, a pessoa está se envolvendo em coisa muito séria, que pode, às vezes, como a gente vê volta e meia acontecendo, custar a vida da pessoa. Porque dívida de droga acaba mal. E ninguém quer fazer dívida de nada, mas no desespero a pessoa acaba podendo se envolver. No desespero, a pessoa acaba se envolvendo numa situação muito complicada. Fique longe das drogas. Quais são os riscos à saúde que o consumo de droga pode ocasionar? Bem, para muitas drogas, no caso de muitas drogas, pode ocorrer taquicardia. Taquicardia é um aumento da frequência cardíaca. Pode ocorrer também aumento da pressão arterial e da temperatura do corpo. Pode ocorrer também sudorese e desidratação, perda do controle motor, convulsões. Nos casos mais graves, perda da consciência e do controle cardiorrespiratório. Pode ocorrer parada respiratória, parada cardíaca, coma e morte. Tudo é uma questão de combinação de fatores, de dose ou overdose que foi consumida e da interação entre substâncias que foram utilizadas. Mas mesmo antes que aquelas consequências que podem levar até a morte possam acontecer, existem outros níveis de risco à saúde bem mais frequentes, bem mais comuns, quando as pessoas estão sob o efeito de drogas. Vamos ver quais são. Primeiro, diminuição da capacidade de tomar decisões sensatas e avaliar riscos. Bom, isso só com o álcool já acontece e acontece muito. Quando se tem, além do álcool, outras substâncias envolvidas, só piora a situação. Diminuição do equilíbrio, do controle dos movimentos e da capacidade de avaliar tempo e distância. Isso acontece com várias drogas, já citamos anteriormente, que tanto o álcool quanto maconha prejudica demais equilíbrio, avaliação de distância e tempo. Até para atravessar uma rua isso pode ser perigoso e importante. Dirigindo, então, nem se fala.
Diminuição dos mecanismos inibitórios que controlam nossos hábitos. O que são mecanismos inibitórios? São os nossos sistemas de autodefesa. Nós temos mecanismos que nos impedem de fazer besteira. Temos mecanismos que colocam limites nas nossas atitudes. Sob o efeito do excesso de álcool ou sob o efeito de drogas, essas barreiras são rompidas. E a pessoa se joga em situações das quais poderá se arrepender muito depois, ou em situações que um final trágico. Exposição ao risco de acidente. Está muito ligado com o anterior, né? Ou com todos os anteriores. Tomada de decisão, controle de movimento e capacidade de avaliar tempo e distância, diminuição dos mecanismos inibitórios. Se a pessoa estiver dirigindo, se a pessoa estiver num local onde haja possibilidade de risco, como uma varanda. Quantas vezes aconteceu recentemente de pessoas estavam numa festa, foram sentar na beirada da varanda e caiu do prédio. Se estatelou lá embaixo. Por quê? Não avaliou que não podia sentar naquele lugar. Aquilo não é lugar de sentar. Ou a defensa quebrou, ou a pessoa se desequilibrou e bumba, foi parar lá embaixo. Perdendo a vida, ficando muito machucado ou com lesões permanentes por uma decisão errada. Bem, se as drogas são usadas na adolescência, já explicamos, impede o amadurecimento intelectual e emocional, com o resultado, adultos com comportamento de adolescentes. Pode ocorrer no caso da maconha e também no caso do uso de esteroides, de anabolizantes, pode acontecer a diminuição na produção de espermatozoides. E também, já que o prazer da droga é tão intenso, a pessoa com o tempo vai perdendo o interesse na atividade sexual. Ela simplesmente vai trocar o prazer da droga, ela põe no lugar do prazer sexual. Aqui está um resumo daquilo que já dissemos anteriormente a respeito dos possíveis prejuízos à vida social. A queda no desempenho escolar e o abandono da escola, prejuízo nas relações familiares, prejuízo nas relações sociais e nas relações amorosas, prejuízo também no ambiente profissional, por baixo rendimento no trabalho, por faltas, comportamento inadequado, desinteresse pelo trabalho e até mesmo por acidentes de trabalho.